Peraí, mas tem um caminho que dá pra gente conseguir divertir, comer e beber? Essa é a ordem que a gente acredita. A gente tá numa geração que a gente aprendeu que é comer, beber e se der tempo eu vou divertir. A gente é tão no automático pra sofrer, quero emagrecer, então agora eu não posso nada, não posso mais nada, eu vou morrer na academia. Meu Deus, como é que a gente tá se tratando? Então a gente precisa, assim, confraternizar, mas isso não quer dizer que você precisa chutar o balde, comer tudo que você vê pela frente. Você vai num evento, você já vê aquela pessoa que chega correndo atrás da comida. A gente vê também esse terrorismo nutricional, alguns alimentos que são detonados, né? E olha o tanto de coisa que você deixa de viver, né? Quando você se restringe demais, quando você fica só naquela coisa, eu não posso comer. Eu tenho um truque que me ajuda em qualquer festa, qualquer evento, final de semana. Se a gente não der uma pausa agora, respirar e entender esse final de ano um pouquinho melhor, toda a nossa ansiedade, todas as nossas frustrações, todos os nossos lutos vão ser descontados na comida e na bebida como nunca antes. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que não via a hora de dezembro chegar, porque para ela essa é a melhor época do ano. Ela disse assim: chega dezembro e eu já sei que vou exagerar em tudo, comer demais, então jogo a dieta para janeiro ou só depois do carnaval. É bem assim, né? Chega dezembro e junto com ele vem as confraternizações. Amigo oculto, ceia de Natal, Ano Novo, viagens. Quem que é você nesse cenário, hein? A pessoa que se priva de tudo, quase não aproveita as festas e vive com medo de sair da linha? Ou aquela que decide comer sem limites e deixa a saúde totalmente de lado? Bom, entre a culpa e o exagero, muita gente se perde. E a grande pergunta é: será que é possível aproveitar tudo isso, comer o que gosta e ainda assim cuidar do corpo e da mente? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no De Bem Com Você. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados deste episódio. Júnia Portilho, nutricionista clínica esportiva funcional. Seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer estar aqui, muito feliz, muito honrada. A gente que fica feliz. E olha só, gente, Luciana Horta, especialista em emagrecimento verdadeiro. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada, mais uma vez juntos aí nessa oportunidade. Vamos botar para quebrar. E, gente, Alexandre Reis, ele é administrador e estrategista do Movimento Change, responsável por desenvolver hábitos sustentáveis e gestão de resultados para transformar vidas. Alexandre, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui, somar essa conversa tão necessária, finalizando 2025, para a gente arrancar 2026 melhor ainda. Exatamente. Ó, Isabela Hoffman, sempre presente. E eu já vou te perguntar, Isa, quem é você no final do ano? Nossa, eu tô assim, num dilema, que eu não sei se eu vou com tudo ou se eu seguro a onda, mas eu tô tentando manter o equilíbrio. Sei. Né? Tô seguindo as dicas da Lu aqui, ó, tem que comer de tudo, não pode abrir mão, mas com equilíbrio. Vai chegar lá. Porque assim, gente, chega essa época do ano e é engraçado, a gente tem um pouco dessa filosofia de chutar o balde, né? Eu acho que depois de um ano inteiro, você fala assim, eu mereço, né? Por que a gente faz isso, assim? Vocês têm alguma teoria? Eu acho que existem várias questões, né? A gente fala que é bem multifatorial. Eu acho que existe aquela coisa, assim, da recompensa, do que eu posso, eu me permito, né? Já passei por tanta coisa esse ano, agora eu posso relaxar. E eu acho que o grande ponto é o que você falou, Isa, do equilíbrio, que é o difícil. Que a gente pode sim aproveitar, a gente merece sim aproveitar todas as festas, esse momento que é tão especial, né, de fechamento de alguns ciclos, de renovação, de esperança, a gente começa a fazer novos sonhos. Então a gente precisa assim confraternizar, abraçar as conquistas, mas isso não quer dizer que você precisa chutar o balde, comer tudo que você vê pela frente, beber tudo que você vê pela frente, porque a vida é muito mais do que isso. Mas Né? a gente aprendeu que felicidade é o excesso. É o excesso. Não, felicidade é liberdade de escolha. Não é? É a liberdade de você poder ter o prazer com uma coisa que é importante para você. Porque não dá mesmo ficar num mundo do não pode. Não posso. E a gente tem medo da comida, né? Quem luta contra a balança, tudo não pode. Então, é quebrar aí umas crenças e comportamentos de uma vida para uma vida leve, possível, né? E você falou uma coisa legal no outro programa, Lu, que é a questão do eu mereço, né?
Assim, eu acho que, poxa, trabalhei o ano inteiro, né? Eu mereço, né? E você trouxe aquilo, eu mereço o quê? Mereço o quê? Será que é se entupir de comida e bebida e depois ficar além do arrependimento, além de ficar passando mal, né? Ai, para que eu fiz isso? O arrependimento que bate mesmo. Para que eu fiz isso? Então, quando a gente traz esse senso do eu mereço, o que você merece? Eu mereço chegar num lugar e escolher. Eu mereço abaixar para amarrar o meu sapato sem dor. Eu mereço usar uma roupa bonita que eu escolhi e não aquela que me escolheu porque nada servia. É um trabalho constante de merecimento sob uma nova ótica. Eu não sei como é para vocês, mas assim, na minha casa, a gente sempre celebrou o Natal, assim, festas de fim de ano, sabe? Eu tenho umas memórias muito felizes de todo mundo com a mesa farta mesmo, sabe? Assim, e ela comilança, né, Michele? Eu acho que é por isso. E tem aquela comida que conforta, que te traz memórias afetivas. Mas né? sabe que a minha mãe, eu estava conversando com ela e ela falou assim, a gente podia fazer uma coisa mais simplificada esse ano, né? Porque às vezes a gente fica fazendo tanta coisa e às vezes até sobra demais. Tem alguns pratos que acabam estragando. E você fica comendo aquela comida depois, no outro dia, no outro dia, no outro dia. A gente tem isso mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a gente fala até, é uma época agora que a gente tem não só, né, esse momento de confraternização do dia do Natal, mas a gente tem várias confraternizações. Né? Então, tem a do trabalho, tem a da turma do beach tênis, tem a da turma da academia, tem a turma da corrida, tem os colegas de infância. Que bom que a gente tem isso, né? Mas a gente precisa saber que existe outro dia. Né? O Alexandre fala muito isso. Uma vez ele estava comentando dessa questão, quando você bebe demais, e aí você tem que tomar um Luftal para você dormir, você não dorme bem. No outro dia, o seu dia não é um dia produtivo, e às vezes você já tem outra festa para ir, e aí você fala, caramba... Nem recuperou da que você foi. E aí é isso, às vezes você vai achando que você vai aproveitar mais, você aproveita até menos. Né? Então, eu acho que é esse insight que tem que ter também. A questão não é só ficar comendo e ficar bebendo. Né? Você fala, Alexandre tem uma frase ótima para isso. Não, e tem uma coisa que a gente conversa muito. Eu tenho 54, a Luciana também, essa geração. A gente foi educado para o tudo ou nada. Né? Então, a gente acredita também que felicidade está no excesso. Né? Então, a gente está naquele negócio de sofrer dia de semana, de segurar, trabalhar igual um maluco. Né? E agora, chegando no final do ano, não sei o que, eu mereço tudo e felicidade é o excesso. Então, a gente chama disso de vício de comportamento. Que a gente entendeu que é assim. Não, cara, ou eu vou comer tudo o tempo inteiro, beber tudo como se eu estivesse passando fome, ou eu vou... Qual é a outra opção que eu tenho? Sofrer. Você não pode comer nada, você não vai poder beber. E aí você ainda tem toda essa parte emocional que tem o Natal, né? Todos os sentimentos de família, aquela mesa reunida, pessoas que você lembra, aquela coisa gostosa. E como é que você dá conta disso tudo? Comendo e bebendo em excesso. Então, o que a gente precisa começar a desconstruir, peraí, mas tem um caminho que dá para a gente conseguir divertir, comer e beber? Dá para a gente encaixar? Né? Essa é a ordem que a gente acredita. A gente está numa geração que a gente aprendeu que é comer, beber e, se der tempo, eu vou divertir. Peraí, moçada, vamos dar uma invertida um pouquinho? Vamos dar mais abraço nesse final de ano, nesse Natal? Vamos abraçar de verdade? Vamos ter conversas prazerosas de verdade? E vamos escolher aquela coisa gostosa que a gente gosta, fazer aquele brinde gostoso que a gente gosta, mas sem o excesso. Eu lembro muito, na minha família, a gente tinha esse negócio do excesso, a gente tinha aqueles momentos de vira-vira. Por exemplo, com a bebida. Sim. Você ia passando um copo assim, aí vira. E aí você tinha que ir virando. E Primeira, a roda, segunda, se você terceira saísse daquela roda ali, você é fraco. Se você saiu ali, você é fraco, ou seja... Você já ficava pressionado. Você já era tipo obrigado. Então, observe essa questão da pressão que a gente tem. Se você bebe menos, você é pressionado a beber mais. Se você não come tudo em excesso, as pessoas... Mas você não gostou da comida? Você
vai comer mais? só, mas Você vai repetir? eu já degustei, tá ótimo. Não, mas você tem que comer mais. Então a gente aprendeu que o excesso é a Ô, felicidade. Alexandre, e você acredita que eu sou uma pessoa que eu não bebo? Eu bebo, na verdade, na minha vida é suco e água. O resto eu não bebo. Então, toda vez que eu vou num evento, as pessoas se incomodam tanto. Muito. É que igual fica a Lu, assim, também não bebe. você não vai tomar um refrigerante? Aí eu não tomo. Mas por quê? Que isso? Não. Então, pelo menos... Só hoje pode. É pelo menos um de limão. Eu não tomo refrigerante. Não E gosto, e né? uma cerveja? E um vinho? Eu não quero brigar. Mas você vai ficar na água? Ah, não. Aí começa aquele... Eu não estou estressada, a pessoa já conseguiu me estressar. Mas Exatamente. isso tem dois lados, assim, porque eu sinto que tem as pessoas que às vezes se incomodam porque você consegue fazer isso. Eu e acho tem que, também no que é um fundo, é excesso de isso. zelo, né? Sim. Trazendo a minha mãe de novo pra conversa, a minha mãe, ela ia plantar um pé de laranja pra te fazer um suco de laranja. Entendeu? Porque na casa dela você não ia ficar sem beber nada. Eu sempre levo, assim, principalmente quando eu vou em algum evento que eu sei que não vai ter ou que vai correr risco, eu levo. Eu levo. Entendeu? Eu tô tranquila. Mas eu acho que muitas vezes eu percebo que a pessoa acha um absurdo, por exemplo, principalmente bebida alcoólica, eu não beber bebida alcoólica. Eu também. Mas nunca você bebi. não bebe por quê? É. Aí eu falo, porque eu não gosto. E tem pessoas que Incomoda falam assim, muito. por Não isso que gosto. você conseguiu emagrecer 54 quilos. Eu falo, bem, eu pesava 111 quilos e 900 gramas sem beber. Nunca bebi. Não é uma coisa De que comer. eu goste. É porque era de comer. É, de comer, de Maus todo- hábitos, né? de De maus compulsão, comportamentos ali, de muita restrição. Então, quando a gente fala em mudar a relação com a comida e com a bebida, faz isso. muito sentido nesse caso. Porque a gente tem medo da comida. Quando eu falei isso, eu estava na casa de uma amiga agora no Rio e a gente morou junto na mesma época no Peru. Acho que eu nem te contei isso. E a filha gosta muito de cozinhar. Aí ela falou assim, não, a Manu vai fazer pra gente hoje um arroz de chalfa. Aí eu falei assim, o que é arroz de chalfa? Ela falou, Lu, a gente morou no Peru. Eu falei, aquele arroz colorido, né? Aí ela mesma olhou pra mim e falou assim, você não comia, né? Quando estava no Peru. Ai. Porque você vivia de dieta. Você não podia comer, Não podia. imagina. Então, olha bem Que tristeza. Ai, como gente, é é um que é esse lugar de sofrimento isso. sofrimento, É um né? sofrimento. A comida vira punição ou premiação. É. Não, tira aquele... E olha o tanto de coisa que você deixa de viver, né? Quando você se restringe demais, quando você fica só naquela coisa. Ai, eu não posso comer. Não Ai, eu passou posso... pela experiência que Viveu estava no num Peru de comer um país prato diferente e não se permitiu Arroz não pode. experimentar, comer a né? comida típica e viver aquilo. E eu acho que isso às vezes acontece na época do Natal, né? Porque às vezes você tá assim, eu quero emagrecer porque eu vou pra praia, porque eu vou colocar um biquíni de lacinho, e a minha mãe, a minha avó vai fazer a rabanada, mas eu não posso comer a rabanada, porque como que eu vou fazer? E aí você deixa de viver aquilo, né, pensando lá num outro dia, mas o que eu acho que o mais importante, que eu acho que quando eu falo que é mudar a mentalidade, você pode comer sim. Você não vai comer a panela inteira, né? A vasilha inteira da 20 rabanada. E você não vai comer todas as rabanadas, mais todos os doces, mais todas as entradas, mais todas as bebidas. Aí eu costumo falar muito sobre essas escolhas inteligentes, sobre a gente pontuar dentro dessa quantidade, dessa oferta que existe nesse período do ano, como que eu vou escolher, né? Aonde que eu vou ser feliz? Aonde que eu vou preservar minha saúde, como você falou lá no inicinho, né? Como que eu vou viver esse momento de uma forma plena, sem ter que correr atrás do prejuízo depois. E aí uma coisa assim que eu acho que é uma dica muito legal, principalmente nesse excesso de bebida, nesse momento e tal, e principalmente essas pessoas que querem influenciar a gente, né? E que querem... estão sempre servindo alguma coisa, até no intuito de agradar também. A gente comenta de deixar sempre a mão cheia, sabe? Então, você está assim, com uma taça na mão. Independente de onde você estiver, você está na casa de umas pessoas, essa taça ela pode estar com uma água gasosa saborizada, né? Porque aí evita de você fazer coisas até, escolhas, de uma forma inconsciente. Porque eu No falo que às vezes a automático, gente né? bebe, come sem nem ver. Às vezes eu falo assim, mas e aí, como que foi ontem? Eu perdi as contas, não tenho ideia. Sentei Nem numa ela. mesa, E fui. né? Tava cheia de oferta ali, cheia de aperitivo, tava com a pessoa estava me servindo, não sei E eu nem fui mensurar comendo. quanto que eu comi. E às vezes a gente come e nem saboreia, né? Porque você tá ali tão num automático
Então, a gente fala, vamos colocar assim eu não estou querendo beber todos os dias, eu gosto de beber, mas eu não vou beber todos os dias porque eu sei que isso não me faz bem, eu não fico legal no dia seguinte, eu tenho uma outra festa que eu quero estar mais inteira, né? Eu quero, sim, segurar um pouquinho, porque eu também não quero ir além, porque eu quero botar meu biquíni de lacinho lá no verão, na praia, né? Quero me sentir feliz. Então, leva uma água gasosa, saboriza essa água para ela ficar gostosa, põe um gelo, coloca numa taça bonita, sabe? Você sente que você está participando daquele momento fazendo escolhas. Sim. Né? Uma coisa que eu fiz até na minha casa depois do nosso último programa, com essas duas maravilhosas, que foi uma dica que mudou minha vida. Antes, eu sempre gostei de sentar à mesa para almoçar. Eu adoro, eu acho que é muito bom o momento em família. Sim. Agora, eu assento para almoçar e falo assim, gente, eu já terminei, agora eu preciso levantar. Porque se eu ficar, eu vou comer mais. Eu já estou satisfeita. E eu pego e levanto, quem quiser continue, bom almoço, mas o meu já... É muito fácil, né? Você ficar lá e tá gostoso. Aí você vai comendo Aí você mais coloca de mais quem? um pouquinho. Eu acho que nesses aperitivos de final de ano acontece muito isso. Muito. Né? Porque fica aquela mesa de frios, ficam os canapés, ficam os amendoins, e você fica ali beliscando. E realmente, aí depois vem o almoço, ou vem o jantar, aí vem a sobremesa. E aí, realmente, a gente perde o controle. Não, e aí quando você perguntar, né? E aí, o que você comeu? Não comi nada. Não comi nada. Eu nem jantei. Nem jantei, mas destruiu a mesa. Sabe uma coisa que a gente comenta, que a gente fala muito também, que é uma boa dica? Seja o último a sentar na mesa, ou o último a servir. Né? Que a gente quer ser aquele negócio, sempre aquele negócio da pressa, aquela coisa toda, já quer ser o primeiro. Não, calma, respira, já começa, a gente fala do mindful eating, já começa a respirar, olhar, comer com os olhos ali, olha, o que eu vou escolher aqui, para não sair escolhendo tudo no automático. Observe como muitas vezes você vai num buffet assim, ou nesses eventos, você não sabe nem o que você comeu, você vai colocando aquele tanto de coisa. Vou provar. E aí você não sabe o que você está fazendo. Tá? Então você respira um pouquinho ali, você já toma uma água antes, já vai respirando, porque às vezes você está naquela ansiedade ali, que você está, respira um pouquinho, dá uma pausa e aí você escolhe. E aí a Luciana sempre, o que está mais gostoso aqui? O que eu gosto? E aí o que eu gosto? O que eu gosto? Eu acho que essa liberdade é importante. Não é o que vale a pena, Por né? isso que a gente não Você é a vai favor comer de um por comer. cardápio. A gente é a favor de você aprender a fazer as escolhas inteligentes. Peraí, o que eu gosto? O que faz gosto sentido para mim, né? Eu adoro a lasanha. Então, você vai comer a sua lasanha. Não, eu adoro feijoada. Então, come a sua feijoada. Então, isso é uma dica fantástica também, que funciona muito. Aí, você é o último a sentar, o pessoal já está ali, já tem gente levantando para o segundo prato, você sentou, respirou, Comer devagar. vai saborear, eu vai tenho uma dica ótima para esses momentos, porque eu, como uma obesa adormecida, eu falo, né? Não é ex-obesa, porque os comportamentos existem dentro de mim. Se eu descuido, o risco é grande, é um fato, né? Então, eu estou bem adormecida lá, para lá. Hibernando, deixa ela hibernar. Deixa ela hibernar. Eu tenho um truque que me ajuda em qualquer festa, qualquer evento, final de semana. Eu nunca saio com fome de casa. Sabe aquela coisa da mãe falar assim, come antes de sair, senão você vai me fazer passar vergonha na festa, Funciona, né? então. Olha, isso é uma coisa sábia da nossa mãe. Não é sair comendo para chegar lá e ainda comer mais. Não, mas quando você sai tranquila, você não dá espaço para fome emocional. Porque a coisa do evento já te desperta comida gostosa. Diferente, excesso, um monte de né? coisa. Eu vou dar prejuízo. Sabe Deus que dia que eu vou viver aquilo de novo. Não, todo final de semana tem uma festa. Eu, então, adoro uma folia. Eu como antes. Faço ali um lanche, faço 2 ovinhos mexidos, pego um pãozinho de aveia, saboreio. Aí, o que acontece? Eu chego na festa e eu já não saio Você já com não está fome, desesperada comendo não tô parede. desesperada. Já cheguei ali, olhei o ambiente, já dei conversou com um monte de gente. Aí eu já sei, aquilo ali... vai ter nhoque hoje. Aí você vou esperar. Sabe? Eu não preciso ficar né? no belisquete. Quantas vezes eu fui num churrasco e fiquei comendo amendoim de tira-gosto, aquela coisinha, e deixei de comer aquela carne boa com uma farofa. Porque você já tinha não posso, sabe? Não posso, eu vou ficar só ali. A conta não fecha, você deixa de comer uma coisa que você adora e fica sempre em débito, né? Falar uma postura de vítima, de sofrimento. Você vai para uma festa, você não relaxa. Eu, pelo menos, assim,
Gente, eu também emagreci, né? Eu não tanto igual a Lu maravilhosa aqui, que é uma história... Mas melhorou, né? Mas eu já Sobre melhorei. melhorar. E depois eu comecei a observar as pessoas. Você vai num evento, você já vê aquela pessoa que chega correndo atrás da comida. Você nem pisou no lugar, a pessoa já está indo pegar a comida. Você sabe que a Júnia uma vez falou comigo assim que logo que a gente começou a desenhar o movimento Change, né? A Ju falou, tinha tido um evento e, nossa, olha aqui, mandaram uma foto para mim, a Nutri comendo uma coxinha assim, ó. Sabe quando você come assim, bem o queijo, assim, né? Aí ela falou assim, eu como mesmo. Escolhi, né? Veio aquele negócio quentinho na hora, frito. Qual o problema de você saborear isso? Você não São precisa as de ficar escolhas toda hora. inteligentes. Tipo, você vai comer uma coxinha frita que tá lá, que fritou de manhã e tá lá na bandeja. Não. E você vai comer de noite, ela toda... Não, essa não vale a pena. É. Agora, a coxinha, que a senhorinha lá Acabou preparou, de fazer. acabou de fritar, com aquele catupiry derretendo assim lá dentro. Claro que você vai comer. Nossa, mas é fritura, mas fritura engorda. Né? Mas não é tudo que engorda, não é uma coisa que engorda. É a quantidade que você come que engorda. frequência, né? Exatamente. E a mistura de tudo, né? Porque vem a coxinha com a bebida, com o doce, com o brigadeiro, com o pastel. E aí, nesse ponto aí que a Ju falou, que a gente aprendeu também, que a gente tem uma questão de... A gente come tudo. A gente aprendeu que você, no meu caso, ainda que eu venho de uma família mais humilde, não sei o quê, que você não pode jogar comida fora, não sei o quê. Então, se o negócio você não gostou, você ainda come. Mesmo Né? Então, essa história da Ju, a Luciana, ela vai num lugar, ela pegou uma coxinha, a coxinha não tá boa, aí ela chega assim pra mim. Ô, amor, olha aqui que delícia a coxinha. Ela passa a caloria pra adiante. A caloria passa pra adiante. Não sei o quê. Mas o que a gente faz normalmente? A gente come mesmo estando ruim. Mesmo se você não está gostando daquilo, você come, não, porque eu tenho que provar isso aqui, não sei o E quê. para não desagradar Então, também, a gente não né? precisa comer as coisas que a gente não gostou. Não tem, cara, infelizmente, não gostei disso aqui, tá ok, beleza, eu estou sabendo. Então, a gente come o que gosta e o que não gosta. Prefira o que gosta, que dá melhor. Se for engordar, ganhar caloria, que seja com alguma coisa Que você boa, Que vale a real, pena, né? isso vale a pena. Tem Vale gente a que fala pena. assim, esse brigadeiro vale a pena, esse vale. Ô, Júnia, mas você trouxe uma coisa legal aqui que eu tô pensando, que você falou assim, essa coxinha, ela é frita e engorda, enfim, né? Hoje, a gente vê também esse terrorismo nutricional, assim, alguns alimentos que são, assim, detonados, né? São extremamente vilões, né? E quando a gente entra nessa pauta da dieta restritiva, e é o que eu estou entendendo aqui, se você começa a restringir demais, que o problema começa, né? Sim. Quando vocês trazem o movimento Change, né? Eu vejo que a Lu, principalmente, fala muito do emagrecimento verdadeiro, assim, né? Eu queria entender de vocês o que é isso. Queria que vocês falassem para mim rapidinho, que depois eu quero chamar um depoimento aqui. Eu acho que, assim, é muito mais sobre incluir do que excluir. Então, eu acho que a primeira coisa existe na natureza, gente, tanta coisa importante, saborosa, nutritiva, e que às vezes a gente exclui por desinformação, ou por medo, por receio, né? Então, a gente abrir o coração, a cabeça, para aprender a comer novos alimentos, isso é importante. Através dessas escolhas, eu falo que lá no Movimento Change é muito assim, quebrar paradigmas. Porque a gente vem cheio de preconceitos. É isso, não posso comer aveia, não posso comer batata porque é debaixo da Nada terra. debaixo da terra. Ai, mas o carboidrato engorda. Ai, mas o abacate não é calórico. Tem muita gordura. Né? Quantas calorias? E aí você começa a ficar realmente muito restritivo, você fica sem opção. O que você vai comer? Aí você começa aquela comida monótona, né? Você fica até entediada com aquela opção alimentar. Enjoa, né? A pessoa aí chega uma hora que ela fala assim, nem já cansei de comer, gente, eu não aguento mais ver ovo. Exato. Isso. E aí não quer mais, aí joga tudo pro ar. Aí fala, E a gente fala muito isso, abrir esse leque e aprender a combinar esses nutrientes e esses alimentos. Que é claro que a gente tem que estar preocupado com calorias, sim. É claro que a gente tem que estar preocupado com a forma como esses alimentos, eles reagem dentro do nosso corpo. E isso também é uma questão muito individual. Então, quando a gente
demoniza, ou a gente tem receio de alguns alimentos, a gente fala, por exemplo, a intolerância à lactose, aí o leite é inflamatório. Aí começa que não pode comer nada com leite. A pessoa fala, não tomo leite de jeito nenhum. Mas quando você vê, ela come brigadeiro, come estrogonofe, come todos os derivados. Né? E continua inflamada, mas ela culpa o leite, às vezes nem é o leite. Então, assim, primeiro é entender essa individualidade. Existem questões genéticas específicas, individuais, que têm que ser avaliadas, as pessoas têm que compreender isso. Mas, normalmente, não é um alimento que é ele que é o vilão. Normalmente é aquela escolha, né? E aí a gente ensina que isso que eu acho que é o mais legal de fazer essas escolhas dentro da sua individualidade, né? Então, para mim, Júnia, a lactose é um problema. Talvez para a Lu não seja. Né? Então, a Lu, ela gosta de tomar um leitinho lá com canela e agora ela até permite colocar aveia, que antes ela tinha medo, agora ela já... Eu já não posso tomar esse leite, ele me faz mal, né? Mas, assim, quando você tem a informação e você começa a colocar isso dentro da sua vida... E vê o resultado, né? E aí você começa a incluir, isso é libertador, isso é maravilhoso, porque isso te abre um campo de milhões de possibilidades, de comida gostosa, de aproveitar momentos, né? De entender como que esse corpo se comporta mesmo. Então, muitos alimentos, às vezes, vai dar um pico de glicose, vai dar um pico de insulina. Eu tenho que estar preocupado com isso também, né? Eu não quero ter um diabetes, eu não quero ter uma compulsão por doce. E quando a gente começa a juntar essa questão toda de cuidado hormonal dentro das nossas escolhas nutricionais, né? Junto com as questões comportamentais, por que eu estou escolhendo essa comida? Né? Eu preciso disso agora? Eu estou com fome de verdade? Ou eu estou só comendo por comer? Por desejo, né? por vontade, né? Então, na hora que você começa a alinhar isso tudo e aprender esse caminho, ele realmente é muito positivo, ele é muito libertador. E aí o emagrecimento verdadeiro acontece. Porque aí você não engorda de novo. Faz sentido para você, né? Essas coisas de cardápio, de imposições, beleza. Você até faz. Poxa, você quer emagrecer? Eu cansei de fazer. Cansei de seguir cardápio. Falou que era bom para emagrecer, eu você estava dentro. Eu tomei remédio também, sabe? Emagrecia, mas eu não sustentava. O emagrecimento verdadeiro, quando eu falo que eu sou especialista em emagrecimento verdadeiro, é emagrecer e manter o peso. Com leveza, que é o mais difícil, e com direção. Né? Independente da época do ano. Se é Natal, se é festa, se você está viajando, né? O mais legal dos 54 quilos que eu emagreci é que tem 9 anos que eu passo por Natal, por Ano Novo, por final de semana. E tô aqui, mantendo o peso. Não precisou engordar de novo. E é um ótimo momento, gente, para a gente assistir aqui o depoimento da Anjinha, né? Vamos assistir e depois a gente comenta. Quando eu cheguei aqui no MC, desconfiada, será? Mais uma dieta? O que é que tem de diferente nessa? Emagrecimento de verdade? Mas é muito bom estar aqui hoje. Aqui eu não tenho as restrições que nas dietas eu tinha. Então aqui eu posso comer tudo que eu gosto, tudo que eu desejo comer. Eu tenho um GPS que me orienta todos os dias a olhar para mim mesma. E fica muito fácil eu puxar um relatório semanalmente e ver onde foi que eu acertei e onde foi que eu errei. Todos os erros que o GPS me mostra são oportunidades de fazer uma nova semana. E assim eu estou vencendo, porque ainda estou no processo. Já eliminei 18 quilos, mas ainda faltam 4 para o meu IMC verde. Maravilhosa! Muito obrigada, viu, Anjinha, pelo seu depoimento. Gente, vamos fazer uma pausa aqui na conversa rapidinho? Na volta a gente comenta o depoimento dela, tá? E você que tá aí com a gente, não sai não, porque na volta tem um quadro Que Absurdo e ainda vamos compartilhar mais dicas para você aproveitar as festas de final de ano sem culpa. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre como lidar com os excessos do fim de ano aqui no De Bem Com Você. Eu sou a Nicele Fonseca e estão comigo aqui no estúdio a especialista em emagrecimento Luciana Horta, Isabela Hoffmann, sempre presente, a nutricionista Júnia Portilho e o estrategista do movimento Change, Alexandre Reis. Gente, que depoimento é esse da Anjinha, hein? Eu fico, assim, tão feliz de ver uma pessoa que internalizou o que a gente fala, porque aqui é diferente mesmo. Esse negócio de fechar a boca e seguir cardápio e fazer exercício não sustenta, né? E ela mostrou de uma forma tão leve a diferença de passar pela vida
literalmente tendo experiências, entendendo, não é que eu errei, não, eu tenho oportunidade aqui, o que eu posso melhorar? Por isso que a gente tinha que criar o movimento Change e trazer, né, uma coisa que é diferente mesmo de tudo que tem por aí, porque vai muito além de um emagrecimento no corpo. É uma melhora de vida onde o emagrecimento acontece. A gente é tão no automático para sofrer, né? Não, eu quero emagrecer, então agora eu não posso nada, não posso mais nada, eu vou morrer na academia. Meu Deus, como é que a gente está se tratando, né? Como é que a gente está se cuidando? Se é que isso não é um momento, por isso o verdadeiro de novo, né? Isso é para você levar, tem que fazer sentido, né? A gente fala que o Movement Change, ele é um movimento de saúde e bem-estar, que por um acaso você vai emagrecer. Porque o nosso objetivo não é simplesmente emagrecer. A gente quer que você consiga emagrecer e manter. E isso só vai ser possível se você tiver uma boa relação interna com você. Então, o meu caso é um pouco diferente, porque a Luciana, ela é o coração do MC, porque ela tem a propriedade de fala. Ela luta com a questão da balança desde os 12 anos de idade. Né? Eu estou com a Luciana desde os 17 anos, que a gente se conhece, temos 54, então é muitos anos. Eu vi todos os processos de loucura que ela já fez. Né? Inclusive, uma visão que as pessoas têm de quem luta com excesso de peso, que é uma pessoa preguiçosa, que não tem força de vontade, não é comilão, isso é a maior mentira que contaram. Isso é uma ignorância. Porque uma pessoa que consegue cortar carboidrato 3 meses, ficar fazendo jejum 6 meses, faz a outra dieta, agora da moda é da carne, né? Carnívora, fica só comendo carne, não pode fazer mais nada. Sem fruta. Cara, essa pessoa ela é muito determinada, ela tem disciplina, só que como você está fazendo um processo que não te dá prazer, que não faz parte da sua realidade, que não permite viver, porque como é que você vai viver na festa de final de ano com um cardápio? Como que você vai passar o Natal? Você só pode comer aqui no seu Natal isso. Mas e aquela comida da minha avó? Não, aquela lá você não pode. De jeito nenhum, minha amiga. Não pode de jeito nenhum. Pode tirar isso aqui. Então, o que você faz? Não faço. Não faço. Se é isso, então eu não vou poder fazer. Aí você se culpa porque você não fez. Ou então você fica... Mas aquilo não é a solução. Aquilo não vai te ajudar em nada. Você não faz de jeito nenhum, aí quando você vê, você não aguenta mais, você fala, hoje eu vou aproveitar. Então, aí eu venho, já que eu estou nesse negócio, não vai. Então, eu estava conversando que o meu papel nesse projeto maravilhoso, eu sou administrador e eu descobri aos 47 anos que a gente é muito bom para administrar as coisas dos outros, a vida dos outros. E eu aprendi no Movimento Change, que completou 5 anos, onde 90% são mulheres, já passaram mais de 2.800 pessoas aqui, que a mulher ela ainda tem um viés ainda maior porque ela é mãe. Né? Então, ela ainda viveu um ambiente machista ainda e tudo, mas ela cuida de todo mundo, ela cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida do trabalho e tem que dar conta dela. Mas ela não aprendeu a cuidar dela, mas a gente não aprendeu a cuidar da gente. A gente aprendeu a cuidar da gente, são nos extremos. E aí não vai dar certo nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos fechando o ano, nós estamos fechando 2025 com recorde de ansiedade, depressão, burnout. Nós estamos vivendo a maior crise de saúde mental da humanidade. Então, está todo mundo aqui agora no final do ano, o que você está, nos nossos grupos, amigos, o que está todo mundo falando assim, bicho, eu estou correndo, eu estou na correria, eu estou sendo atropelado pela vida aqui, o que você precisa? Excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar tudo. Esse final de ano eu vou quebrar tudo. Opa! Então, na realidade, o movimento ele acredita em 3 coisas. A gente acredita na parte da nutrição, que é essa flexibilidade alimentar, que é fundamental para a gente conseguir manter. A gente acredita na parte emocional, a questão da manutenção está com essa relação interna com a gente. Por que eu estou descontando na comida? Se a gente não der uma pausa agora, respirar e entender esse final de ano um pouquinho melhor, toda a nossa ansiedade, todas as nossas frustrações, todos os nossos lutos vão ser descontados na comida e na bebida como nunca antes. Porque é o que sobrou, é o que eu tenho para fazer. E o terceiro pilar, não menos importante, é a parte de hábitos de comportamento. Espera aí, como é que eu desenvolvo um comportamento possível dentro da sua realidade? Então, a gente não vai falar assim, olha, come o que a Luciana está comendo. Não, isso não vai resolver a sua vida. Vai correr igual a Júnia. Né? E no meu caso, a minha questão é interessante porque eu era um falso magro. Eu nunca tive a briga da balança com a Luciana, mas eu era um falso magro. Que com a idade eu já estava 10 quilos a mais do que eu estou hoje. Aí a Luciana tirou uma foto minha,
Eu vi uma pochetezinha na barriga, quem é mais magro vai engorda aqui na barriga, Pochete não, né? era uma malinha, assim. Aquela malinha Pochete, que a gente aprendeu, o homem, né? Começou a falar que aquilo lá é bacana. Bonito, né? Que é barriga de Bonito. chope, não sei o quê e tal. Experiência. Experiência, não sei. Olha as coisas que a gente vai contando pra gente, né? Pra gente aceitar aquilo ali e tudo. Só que eu era um falso magro com problema de colesterol, com triglicérides. Eu operei de hérnia de hiato por causa de refluxo. Olha. Eu ia para... Sabe como é que eu me preparava para a festa de final de ano? Engove. Olha. Né? O meu kitzinho era o engove, o outro negocinho para no outro dia você acordar com menos Omeprazol. ressaca. Aí um amigo meu falou assim, olha, Alexandre, você está um pouco atrasado. Porque agora você toma omeprazol antes de você começar a beber, que esse negócio de engove não funciona, não. Você toma um omeprazol antes, que você forra o seu... Você o protege seu, lá. protege o fígado, não sei o tomar quê. tudo. Põe E aí tudo pra você dentro. pode beber mais. Olha a situação. Você se prepara para beber mais. Você vai na toma um farmácia remédio. e já está lá o kit ressaca para você poder beber mais. Então, se a gente começar a perceber, poxa, bicho, será que eu não posso beber e no outro dia acordar sem ressaca, acordar bem, ter boas lembranças? Será que isso é possível? Não, será que E você não, é quando não possível. pode beber o que o seu corpo aguenta? Aguenta. Sabe? Porque Precisa tem que disso extrapolar. tudo. É. Então, esse é o movimento. A Luciana ela teve essa escolha fantástica, que a palavra chama movimento. O movimento não é se matar na academia. O movimento é o movimento da conversa, é o movimento da troca, da gente se abrir, aprender, da gente escutar a gente. Então, uma das grandes coisas que a gente fala, olha, qualquer processo que você for fazer que não integrar essas três, a parte nutricional. E a parte nutricional ela é muito bacana, porque nós não estamos falando só de comida. Tem que saber nutrir aqui. É. Se você não estiver nutrindo aqui do jeito certo, com coisas que vão te elevar, você vai descontar na comida. Verdade. Se você não aprender a olhar para você, sem querer ser o seu pior juiz, sem ficar olhando para o fracasso, eu não fiz esse ano, olha, de novo eu estou Não aqui, consegui de eu não novo. consegui de novo, eu sou... Se você continuar nesse viés e a gente chama isso de mentalidade fixa, né, que existem vários livros falando sobre isso, mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa é aquela que só pensa nas coisas ruins, que vai te paralisar, no medo, eu não fiz aquilo e tudo Nada mais. dá certo pra mim. E como é que eu potencializo, como é que eu desperto? Peraí, cara, todo mundo tem coisa boa dentro, todo mundo tem fortaleza, todo mundo tem... Como é que eu ponho isso também para fora? Eu não fiz isso e vou começar a fazer isso hoje. É, vida que segue. Eu vou fazer isso hoje. Opa, eu ainda não comecei ainda, mas hoje estou vendo esse programa aqui, que bacana que as pessoas estão vendo, estão me mostrando que é possível. E eles não estão sofrendo, estão divertindo, caramba. E eu tô Não vendo são que eu não pessoas que estão ali, preciso ai meu Deus, esperar, não. Nós estamos aqui no final de ano, nós vamos fechar com vida. Isso aí. Porque é para isso que a gente está aqui. Só que com a música do Titãs a gente precisa aprender a saber viver. A gente aprendeu a sobreviver. E nós vamos convidar E a viver. gente merece viver, né, gente? Bem, né? Com comida gostosa, com brinde, com... tem tanta coisa que a gente escuta que fala, meu Deus, como é que pode uma pessoa aguentar isso tudo e achar que ela não tem força de vontade? Ela não vê, ela se coloca num lugar tão escuro. Eu me coloquei num lugar muito escuro, onde eu falo que... Adoro contar isso. Se há 10 anos atrás falassem que eu ia estar num programa de TV falando sobre como eu venci, né, como eu melhorei esses hábitos e inspirando pessoas a tomarem uma decisão por elas, eu ia falar... Nunca, né? Tá louco. Eu não estou dando conta nem para mim, vou ensinar. Imagina! E é possível. É possível. E é um assunto, gente, poxa, né? Eu estava aqui pensando, conversando com a Isa, né? A ideia dessa pauta. E você nem imagina o quão profundo é, né? Eu estou ouvindo o Alexandre falar e, assim, tá passando um filme na minha cabeça. Eu tenho pensado, porque eu escuto muita coisa, eu tenho certeza que vocês escutam muita coisa também em relação a essa, principalmente a parte nutricional e tal. Tem muito absurdo. Tem muita coisa que eu fico assim... A minha mãe me manda absurdos. Ela me manda vídeos. Olha isso daqui. Será que funciona? Eu, mãe... mas ele tá de jaleco, ele é médico. Mãe, vamos conversar, né? Eu vou aproveitar para fazer aqui o nosso quadro, viu, gente? Porque tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos lá, vamos começar aqui com a Lu, que eu vi que ela tá animada aqui, ela já tá... Tantos absurdos, né, Lu? Conta pra gente, Lu. Para mim, o maior absurdo, pensando em tudo que a gente falou aqui, é a pessoa ainda tá adiando essa melhora que ela merece.
né? Porque o convite aqui não é para vir para mais uma dieta, né? O convite é para olhar para você. Nesse ano que está aí, esse ano que vai começar, minha gente. Não é chegar no próximo ano, ai, agora eu estou pronta. Não, esteja pronta agora, porque se está te incomodando, está na hora de mudar, né? Está na hora de melhorar. Não é mudar para ser outra pessoa, mas é melhorar para você e por você. Não é para o outro, não é para o momento. Para mim, isso é um absurdo mesmo. Não se abrir ao novo, continuar numa zona que muita gente acha que é zona de conforto, que de conforto não tem nada. De desconforto. Não tem nada. Mas eu entendo essas pessoas, elas acham que não existe um outro caminho. Então, quando ela para e pensa, o que eu posso fazer melhor? Hoje, nem 8, nem 80. Hoje, um pouquinho melhor. 1% melhor, isso não é frase de gaveta, né? Não é frase de bonitinho. É verdade. Hoje eu vou tomar um copo de água a mais, hoje eu vou mastigar um pouco mais, vou prestar atenção no que eu estou colocando no meu prato, vou prestar atenção nos meus pensamentos. Então, assim, eu acho um absurdo a gente não se permitir ser mais feliz ainda, sabe? Eu acho que eu posso contribuir nesse sentido aí, porque eu fiquei presa aí tanto tempo, Sim, né? arrasou. Que eu E fico você, aqui, ó, Júlia? querendo cutucar. Eu vou falar um absurdo, super absurdo. É porque é muito absurdo e está acontecendo demais, principalmente nessa época de final de ano. É uma coisa que eu vejo todos os dias, as pessoas colocando assim... como eu vou ter festa quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou ficar segunda, terça e quarta sem comer nada. Aí ela não come nada, toma água, chá, tem o chá da casca da banana para emagrecer, aí põe a casca da banana, deixa fervendo aquela casca da banana e ela falou, Nutri, mas isso não é bom porque eu vi na internet. Falei, primeiro, tomara que a banana seja orgânica, porque senão você está tomando um chá de agrotóxico e veneno, né? E você acha que um chá de casca de banana vai te emagrecer. Imagina, não tinha mais ninguém gordo nesse mundo, né? Era só tomar o chá da casca da banana. Aí a pessoa fica 3 dias tomando chá da casca de banana, porque tem festa quinta, sexta, sábado, domingo, e aí come e bebe tudo que ela vê pela frente na quinta, sexta, sábado e domingo. Ou que aí eu vou dar uma cutucada ainda mais no que está acontecendo. A pessoa toma uma caneta, toma uma injeção de emagrecimento e fica vomitando, enjoada, sem ir no banheiro, vai para a festa e ela tem que ir embora da festa porque ela está passando mal. Porque comeu demais. Ela não conseguiu aproveitar o evento dela. Não, porque ela conseguiu. tomou uma quantidade grande da medicação e a medicação teve um efeito colateral. Então, ela vai para uma festa que ela está esperando o ano inteiro, que é uma festa para ela confraternizar com as pessoas, mas ela está passando mal pela medicação que ela tomou. E ela deixa de aproveitar aquele momento. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, eu tô tomando caneta, mas agora eu já aprendi como é que eu faço para beber mais. Com a caneta. Eu falei, para de tomar a caneta, E fora o dinheiro que tá gastando. Fora o dinheiro que tá gastando. Tá burlando ele mesmo. Ele paga para tomar a medicação. E aí já descobriu estratégias para conseguir comer e beber, enganando a medicação. Aí me explica para quê? Pois é, por isso que eu acho muito legal o depoimento da Anjinha, quando ela fala do processo, quando ela tá feliz, obviamente, porque ela emagreceu 18 quilos. Nossa. Comendo as coisas que ela gosta. E ela ainda fala, mas eu ainda estou no processo, eu ainda preciso mais. Ela não tá assim, não cheguei no meu dia, não cheguei na minha meta. Não, ela tá vibrando com as conquistas dela e entendendo que é um pouquinho a cada dia. Verdade. Né? E eu acho que é isso, é esse imediatismo que tem que parar. E aí... Milagre, né? As pessoas querem um milagre. Gente do céu. Eu cuido dessa parte de gestão de resultados, né? Então, para mim, um absurdo é a gente continuar acreditando que a vida vai parar para a gente cuidar da gente. Que a gente tem a vida mais corrida do que todo mundo, que não, eu estou numa situação difícil agora, minha vida está muito corrida, depois eu vou cuidar de mim. Se você quer ter alta performance na sua vida, se você quer melhorar o relacionamento na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, se você quer acelerar esse processo, cuida de você. Com essa consciência que a vida não vai parar para cuidar de você. A gente está envelhecendo, então os desafios são maiores. A nossa geração, eu falo geração de 54 anos, que é outro motivo que eu estou aqui nesse movimento, como eu falei, a gente não aprendeu a cuidar da gente, só que é pior ainda, porque o nosso estilo de vida era para morrer aos 70. Por isso que é o tudo ou nada.
né? Porque a gente ia viver pouco, então, meu amigo, vamos aproveitar a vida. Depois dos 50, vamos aproveitar. Então, vamos aproveitar a vida. Só que a gente não vai morrer aos 70 a mais, a gente vai chegar lá no 100. E a pergunta é como eu vou chegar lá? Com esse estilo de vida, eu não vou chegar lá. Então, 50 anos antigamente, a gente estava pensando em aposentadoria. A gente ainda está com essa cabeça de pensar na poder. Peraí, bicho, mas você vai ter mais 30 anos, como é que eu vou fazer? Então, se eu não descobrir um estilo de vida que me ajuda a chegar lá melhor, ferrou. E aí isso está gerando uma ansiedade incrível. Ainda mais pela pressão do digital também, que a gente ainda não nasceu com o chip instalado digital. A gente achou que aos 50 eu quero parar de trabalhar. Eu quero ter minha vida tranquila, já aprendi muito agora. Não, cara, eu estou tendo que aprender tudo isso. Então, a vida não vai parar para a gente cuidar da gente. Os desafios vão aumentar, mas existe um caminho que, cuidando da gente, facilita tudo. Mesmo se você estiver hoje numa situação muito difícil. Verdade. Se a gente conseguir ter conversas produtivas com a gente, né, que é o que este programa está fazendo, estimulando a gente a olhar, ter uma nova lente, uma outra conversa com a gente, com essa voz sabotadora que a gente tem o tempo inteiro, e parar de esperar um milagre, vai ficar mais fácil. Eu acho que é um grande começo. Nossa, Alexandre, tão legal porque fala, hein, eu estou pensando aqui, quando a gente pensou nessa pauta, né, como lidar com os excessos de fim de ano sem deixar de aproveitar. O De Bem Com Você, quem acompanha sabe que a gente está sempre com foco em saúde, né? Assim, a estética é consequência, mas a gente está pensando aqui na saúde. E esse autocuidado é algo que a gente fala muito aqui. A gente tem um público formado por muitas mulheres e a mulher é multitarefa, você trouxe isso mais cedo. E a gente sempre fala, né? Assim, para cuidar você também tem que estar bem. Quem que cuida de você? Né? Tem que olhar para você, tem que cuidar de você. E esse é um momento perfeito para eu chamar um depoimento da Gisele. Vamos assistir. Então, eu achava que não tinha mais solução para mim. Eu sou a Gisele Chaves, eu tenho 55 anos, eu estou completando agora no movimento os 5 anos deles, eu estou completando 4. Eu tive um câncer de mama em 2015 e depois desse processo do câncer de mama, eu tomava uma medicação que, segundo os médicos, eu iria engordar. E aí eu comprei essa ideia, sabe? Eu entrei no movimento Change e passei o primeiro ano ótimo, emagreci, eliminei 25 quilos. Durante o processo, eu me emagreci, me senti poderosa, né, plena, feliz, realizada. O MC me salvou 2 vezes. Me salvou da gordura e me salvou porque quando eu me reaproximei de mim, do meu autocuidado, do meu olhar, né, mais para mim mesma, eu tive essa vontade de mexer com a parte estética, que sempre foi uma coisa... tô nem aí se estava diferente ou não, mas começou a me incomodar, né? Queria colocar um biquíni, queria me sentir feliz. Se eu não tivesse visto, não estaria aqui agora. Gente, Nossa, olha só, ela lindo. falou poderosa, feliz, plena e realizada. Eu fico emocionada com esse depoimento, de verdade, porque uma pessoa que podia mesmo não estar aqui com a gente mais, que podia ter aceitado. O medicamento engorda, é isso mesmo, já tenho 55 anos, não. E ela abriu uma janela na vida dela, onde tudo melhorou. Inclusive, ela precisou estar saudável para lidar com outro câncer. Né? Até para adoecer, a gente tem que estar saudável, a gente tem que estar bem. Então, é a porta. É lógico que a estética é importante, né, Nikelly? É lógico que isso é saúde mental. Se olhar no espelho e se reconhecer, se ver, né? Puxa, isso é maravilhoso. Mas é aquele momento assim da virada com sentido mesmo, né? Cuidando de mim, eu cuido do outro. E hoje essa coisa de autocuidado, autoajuda, isso aí é autoajuda, autocuidado. Opa! Se você não se ajuda, se você não se cuida, você vai delegar isso para alguém, para uma situação, para depois? Não. Sabe o que eu achei mais bonito, Lu? Ela se deu uma chance. Ave Maria. Que é uma coisa que às vezes as pessoas prostegam, né? Não, já aceitei, sou assim mesmo. Minha família toda é gorda, eu vou ser. Já estou ferrado. Ou depois que eu estou ferrada. tomando essa medicação mesmo. Já azar. Então, assim, o mais bonito que eu acho que não é só o emagrecer no peso, é o verdadeiro mesmo, é o que está por trás. É o peso da alma que sai. E sabe uma coisa que tem nesse projeto maravilhoso? Que a gente acredita em gente. Né? Então, a gente fala sempre também em humanização e performance. E a gente acredita em gente e a gente tem uma comunidade, que é esse movimento, que é essa troca.
Na hora que você escuta um depoimento como esse da Gisele, você está num ambiente assim, onde você acha que seu problema é muito maior, que só você tem problema, só você tem dificuldade, aí você olha para cima, que vem na parte emocional a gente trabalha com a psicologia positiva. E aí que é ciência, né? Não é hashtag felicidade, não é pensar positivo, não é nada disso, é como é que eu enfrento a realidade com uma lente melhor, né? Usando o que eu tenho de melhor. Então você olha e fala assim, poxa, mas eu tomo remédio, eu estou numa situação difícil. Não, mas ela também. Não, ela estava enfrentando um câncer, meu amigo. Ela estava ali, mãe, imagina, tem filho e tudo mais, imagina como é que era a luta dela. E ela topou e emagreceu 25 quilos e não deixou de fazer nada que ela gosta, não deixou de comer nada que ela gosta, não deixou de fazer nada dela. Melhorou. Depois que ela emagreceu, tudo isso, aí descobriu o segundo câncer. Imagina, você saiu daquela luta ali, um ano, não sei o que, beleza, conseguiu, na hora que você está vivendo a nova vida ali e tudo mais, de novo. E ela só conseguiu descobrir esse câncer porque ela emagreceu. Então ela conseguiu... Na hora certa, foi tratada na hora. A médica falou assim, se você não tivesse emagrecido, a gente não ia conseguir. Olha. E talvez não tinha mais solução. E aí ela passou pelo processo de novo, cuidando dela, e os médicos falaram assim, não, você vai engordar pelo menos 10 quilos, e ela passou 0 a 0. Então, na hora que você está num grupo como esse, você olha para cima e fala assim, caramba, se ela está conseguindo, eu também posso. Porque são pessoas reais, não é uma pessoa... É uma inspiração. São pessoas normais. A gente sempre fala que o movimento ele é de pessoas normais. Né? Não é porque porque a vida dela é tranquila, não. Pessoa normal que tem vida enfrentamento. Real, para ela é mais fácil. Trabalhador, ninguém aqui é ator. Fala assim, não, mas eu trabalho muito, Alexandre. Fala assim, não, mas deixa eu te falar. Eu também. Todo mundo aqui é Minha trabalhador. vida é muito estressante. Todo mundo é trabalhador aqui. De quem que não é? Mas é para pessoas normais, quem tem enfrentamento normal. Então, na hora que você está nessa comunidade, te ajuda a vencer todo dia. A importância de um grupo, né? Vocês estão falando aqui e eu estou percebendo assim, caramba, a gente está falando num programa sobre como lidar com os excessos do fim do ano e a gente já revirou aqui essa pauta, né? Vou até quebrar o protocolo aqui, viu, gente? Porque eu quero convidar vocês para a gente fazer um programa sobre como emagrecer em 2026. Vai ser O que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que a gente pode, porque eu Fechado. acho que a gente consegue desenvolver essa pauta aqui melhor. Sabe por quê? Porque a gente está chegando no final desse programa e eu queria fazer aqui, um bem bolado, como o outro fala, de como lidar com esses excessos de fim de ano, né? Práticas, assim, dicas práticas. Eu queria compartilhar 2 para vocês me falarem se eu estou no caminho certo e aí a gente segue compartilhando. Uma em relação à bebida alcoólica. Uma vez eu recebi uma dica que foi assim, normalmente a gente, é o que você falou, né? A gente está aqui conversando, qualquer coisa que tiver no copo você vai beber. Se é a bebida alcoólica, se é um suquinho, se é um refrigerante, se é uma água com gás, independente. Então, a dica foi de ter 2 copos. Um com a bebida, ali um vinho, alguma coisa, e o outro com uma água saborizada, um suquinho, alguma coisa. E intercalando esses 2, para não ficar focado só em um. Então, hoje em dia, eu uso isso para minha vida. Se eu estou tomando um vinhozinho ou uma cervejinha, né? Eu deixo sempre 2 copos e isso funciona para mim. E a outra dica, gente, que aconteceu sábado. A minha mãe, a gente foi lá, ela fez uma porção maravilhosa, assim, muitas coisas. E aí, quando eu fui embora com meu noivo, ele tá assim, nossa, amor, acho que eu comi demais. Mas eu nem vi eu comendo, eu não sei. Aí eu falei, caramba, será que a gente devia ter feito um pratinho? Ao invés de ficar ali pegando, não, pegou um pratinho, colocou um pouquinho, que aí você vê a quantidade que você está comendo. Isso funcionou para mim, queria saber. Eu acho isso excelente. Eu ia te falar isso, principalmente quando você vai, né, na casa das pessoas, que hoje a gente tem muita confraternização de mãe, de amigos, de vó, de tia, de família mesmo. E tem aquela mesa cheia de porçõezinhas e você fica um tempo grande ali, várias horas, né? Sentado às vezes antes do almoço, antes do jantar. Eu acho que essa questão de você porcionar. Então, tem 5 coisas que eu amo. Nossa, minha mãe fez aquele canapé, fez aquele patê, isso tudo eu amo. Eu vou colocar eu faço o meu pratinho, deixo na minha frente e eu vou comendo devagar. Eu também não preciso comer tudo de uma vez. Afinal de contas, eu vou ficar ali 3 horas até servir o prato principal. E aí eu consigo ter noção
de quanto que eu comi e um controle. Porque a gente estava comentando mais cedo também, né? É muito fácil, gente, a gente comer muito mais do que a gente precisa. É muito fácil a gente comer sem consciência, de forma mecânica, sem escolher. E na hora que você pergunta mesmo, e aí, o que você comeu? Você nem lembra. Seu cérebro nem assimilou. Tinha tanta coisa gostosa. Você nem gostou. Você Nem o sabor você não sentiu direito. Eu acho essa dica ótima, adorei. Maravilha. Gente, Arrasou. é isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu amei receber vocês. Alguma palavra ótimo. final aí? 30 segundos. Ai, Lu. Uau! Gente, vamos aproveitar a vida, vamos ser felizes, vamos fazer um brinde. Isso. Não precisa fazer 1 milhão de brindes, mas vários brindes com várias coisas gostosas. Dá para divertir, comer e beber nessa ordem. Aproveitar a vida com muita alegria e comida gostosa, hein? É isso. Cuidando da gente fica mais fácil, moçada. Fica mais fácil. Exatamente. É isso, né, Isa? Vamos com equilíbrio para essas festas de fim de ano. Aproveitem. Isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Amei receber vocês e tô contando aqui pro próximo, hein? Excelente. Maravilha. Estaremos aqui. E fica a reflexão. O equilíbrio, ele não tá nem na culpa nem no exagero, não. Quando você aprende a ouvir o seu corpo, respeitar seus limites e aproveitar com presença, sem radicalismo, o cuidado deixa de ser um peso e passa a ser um ato de carinho com você, né? No fim das contas, saúde também é saber aproveitar a vida com consciência e leveza, não é? É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra essa e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!